Olha, cenário é o seguinte, agora por volta de 5 horas da manhã, essa era a chamada da capa do New York Times. Tá? Já, evidentemente, já fiz traduzida do português, deixa só eu tirar um minutinho lá o logo nosso do Manhã Brasil, do alto, para poder ler. Então, cenário dramático. Estados Unidos implementam tarifas punitivas sobre parceiros comerciais. Punição aos parceiros. Perdão. Punição aos parceiros, né? O New York Times é importante dizer, o New York Times não é trumpista, não é republicano. O New York Times é tradicionalmente alinhado aos democratas, é uma mídia de oposição ao Trump, mas é também o maior jornal do Ocidente. É o maior jornal do Ocidente, é sempre uma referência. Então, e aqui vocês estão vendo do lado, aqui logo embaixo tem um quadrinho com a lista das tarifas que começaram nesta madrugada amanhã. Tá? Então começa a China, né, com um total de 104%. Alguém aí perguntou se a gente ia falar do 104%. Aqui tá aqui o 104% é a tarifa efetiva a partir de hoje. 104% para a China, México 25%, Canadá 25%, União Europeia 20%, Japão 24%, Vietnã, loucura, 46%, Coreia do Sul 26%, Taiwan 32%, Índia 27%, algumas das principais tarifas, o Brasil não está aí, o Brasil é 10% e não é considerado um protagonista relevante nesse processo. Douglas Ribeiro, bom dia de Cajueiro da Praia. Fica aí que você vai ouvir falar de um grande piauiense hoje, vai assistir um mini curso, né? Cajueiro da Praia, pertinho de Parnaíba. Abração, Douglas. Olha aqui, mais na manchete do New York Times. Agora era 42 minutos atrás, então eles colocaram no ar isso mais ou menos 4h30 da manhã, tá? Inclui imposto de 104% sobre os produtos chineses, né? A tarifa. Quase todos os aliados atingidos, aqui do lado, uma primeira lista. Os investidores se prepararam para outro dia difícil de negociação. Nas bolsas de valores, vamos mostrar o cenário de derretimento, mais uma vez, das bolsas de valores. A Coreia do Sul e o Japão enviaram delegações a Washington, enquanto a China disse que lutaria contra as últimas taxas. Houve quem apostou ontem no recuo da China. Lembram-se que nós falamos que Trump tinha dado prazo de 13 horas, 1h da tarde, hora de Washington, para a China recuar, ou ele ia para cima com as tarifas. A China não só recuou, como falou, não vão recuar coisa nenhuma. Vão para cima. Vão para cima. Quer confrontação? Vamos para a confrontação. Tá? A outra é a análise do New York Times, uma experiência de imprudência. Trump como um disruptor global. Hoje, olha, está difícil, exceto os membros do governo e parte dos membros, que está um racha já no governo Trump, encontrar quem defenda a lógica ou quem considere que a estratégia do Trump tem alguma chance de dar certo. Ao contrário, a imensa maioria dos analistas e economistas consideram que Trump vai levar os Estados Unidos a uma situação terrível e vai gerar inflação e recessão, talvez em escala global. Diz aqui a análise lá do New York Times, o resuminho, tá? O sistema de comércio global é um exemplo de como o governo do presidente Trump destrói algo apenas para revelar que não tem nenhum plano para substituí-lo. Essa é uma questão que vem sendo com informações cada vez mais detalhadas, o quanto estas tarifas que estão aqui no quadro foram feitas em cima do joelho, sem nenhum cálculo, né? Inclusive tem um professor lá nos Estados Unidos que o governo mencionou que teria se baseado em estudos dele. Ele falou, não tem nada a ver com os meus estudos. Essas tarifas foram baseadas numa conversa, provavelmente regada a whisky on the rocks, né, lá na sala oval da Casa Branca. Não tem nenhuma lógica, nenhum critério o estabelecimento dessas tarifas. Do outro lado do mundo, então essas manchetes já são manchetes de hoje. Tá? Não são as manchetes de ontem, não, são as manchetes de hoje do New York Times. E do outro lado do mundo, as manchetes também de hoje, tá? Na China agora são 7 horas da noite já, então
por volta de 3h30 da tarde, hora chinesa, mais ou menos 3 da tarde, 3 da madrugada, hora aqui. Deixa eu ver o fuso, se estamos com 12 horas efetivamente. Não, estamos com, em relação a Brasília, 11 horas, tá? Por conta do horário de verão. Então, 11 horas, então era mais ou menos 4 da manhã aqui, quando subiram essas duas manchetes do Global Times, que é o jornal chinês voltado para a comunidade internacional. China tem firme vontade e meios abundantes para tomar contramedidas caso os Estados Unidos intensifiquem ainda mais as medidas restritivas, informação do Ministério do Comércio. E depois, ministro da Fazenda chinês promete medidas firmes e resolutas sobre tarifas de 104% dos Estados Unidos sobre a China. Ou seja, não tem a ideia de Trump de que a China se dobraria e correria para Washington para negociar, não aconteceu. E por conta disso, os mercados estão renovando o seu pânico. E aí, gente, tem que acompanhar, Chinese Embassy in US, né? Então, @Chinese Embin US, tá? É o perfil da embaixada chinesa lá nos Estados Unidos, lá em Washington. Vale a pena acompanhar. Eles tiram o maior sarro do governo Trump. É um negócio assim, é bem interessante, porque ele, além de ser muito agudo, é muito irônico também. Então, a foto de 16 horas atrás era isso aqui, era a foto dos mercados chineses, né, inclusive falando da bolsa de Xangai, subindo, enquanto as bolsas estavam derretendo em todo o Ocidente, em todo o planeta, efetivamente, exceto, até na Ásia, exceto as bolsas chinesas. Para vocês terem uma ideia, quando eles colocaram aqui, Xangai estava a 3.145 pontos. Vou botar na tela, mas antes deixa eu ver aqui. Xangai está nesse momento a... Onde está aqui? 3.186 pontos. Subiu ainda mais depois desta postagem. Qual é o cenário, então, das bolsas de valores do planeta neste momento? Botando na tela. Então, vamos começar com as bolsas que já fecharam, inclusive, tá? Lá na Ásia. Vocês estão vendo aqui deixa eu ver só se está na tela. Do canto direito tem um reloginho em vermelho. Esse reloginho em vermelho é que a bolsa está fechada, tá? Quando o reloginho está verde é porque ela está aberta. Então, a gente vê aqui, começando aqui, bom, deixa eu descer um pouquinho mais. Bolsa da Coreia, essa KOSPI, fechou com 1,74 de baixa. Aí sobe Hang Seng, a bolsa de Hong Kong, 0,68 de alta. Tem dois índices de Xangai. Esse aqui deu 1,50 de alta, sobe um pouquinho mais. Vocês vão ver esse outro, que é o índice principal, que é lá onde eu li, 3.186, maior do que o Twitter da embaixada chinesa, né? Subiu 1,31. Tá? Este outro índice chinês, o SE, 1,22 de alta. China A50, 50 as maiores ações da China, 0,29 de alta. Olha o índice Nikkei aqui, Nikkei 225, é o índice da bolsa de Tóquio. 3,78 de baixa, já fechada. Bolsa da Austrália, essa SP ASX 200, 1,80 de baixa. Aí vamos subir para as bolsas europeias que já abriram, começando aqui pela Alemanha, tá? Estão abertas nesse momento. 2,95 de baixa Alemanha, 2,89 de baixa na Inglaterra, 3,02 de baixa na Holanda, a Eurobolsa, né, da Comunidade Europeia, 3,02 de baixa, que Espanha 2,76, BEX 35, Itália FTSE MIB 3,08 de baixa. Olha aqui a bolsa da Suíça,
4,74 de baixa, bolsa portuguesa 2,97 de baixa, bolsa belga 3,60 de baixa e assim vai, tá? Aqui no alto, então, a bolsa Ibovespa fechada e as bolsas nos Estados Unidos ainda fechadas. O que está aberto aqui, esse SP500 VIX, é o índice futuro da bolsa, desse índice. Tem o Dow Jones, que é o índice global da Bolsa de Nova York. O SP500 são as 500 ações mais negociadas na Bolsa de Nova York. Então, você vê aqui, ela já está em negociação no mercado futuro. Tá? Okay. Tem Bovespa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa, ó, SP500 VIX é o mercado futuro, está caindo 2,03. Então, esse é o cenário do derretimento das bolsas. Eu tirar, mas eventualmente a gente volta a falar isso. O cenário de derretimento das bolsas no Ocidente e na Ásia, e Oceania, a gente viu, Tóquio e Austrália, Japão e Austrália, exceto as bolsas chinesas, elas subindo. Isso quer dizer o seguinte, já há uma identificação clara, né, de que a economia chinesa já está reagindo e não submergirá a iniciativa dos Estados Unidos. Esse perfil aqui, super recomendo, tá? Se você frequenta o X, o Twitter, super recomendo. Esse aqui, Arnaud Bertrand, tá? Então, @Renaud Bertrand, talvez, eu acho, um dos melhores, se não o melhor analista do cenário nesse momento. Conhece profundamente a realidade chinesa e a realidade estadunidense. Olha isso aqui que ele publicou esta madrugada. Vale a pena, vamos ler juntos, que eu acho que é o melhor resumo da análise. O Pedro Lucas está perguntando da Bolsa na Rússia. Deixa eu ver. A Rússia está um pouco fora do jogo, né? Porque ela não teve sanção nenhuma dos... mas está caindo, tá? Ela, né, porque como a Rússia não teve sanção, o cenário russo é um cenário pautado mais pela guerra do que por esse cenário global. Não teve nenhuma taxação na Rússia, mas de qualquer maneira, o principal índice russo está caindo 4,12%, tá? Também nesse contexto. Valeu pela pergunta, Pedro. Tá aí. Bom, então vamos ler isso aqui. Vale a pena. Mais uma vez, Arnaud Bertrand. Vai lá no Twitter, acompanha o perfil dele. Tá uma moleza agora, né? Se você não fala inglês, eu já estou botando aqui traduzido para o português, tá? É só clicar lá, tradução imediata, né? Hoje qualquer coisa é traduzível em tempo real. Logo, logo eu vou implantar um chipzinho aqui atrás, né, na base do nosso ouvido, a pessoa vai falar o que quiser falar lá e a gente vai ouvir em português, tá? Roberto Gerwitz chega aqui como novo membro, muito bem chegado, novo membro do canal. Fundamental a presença de cada uma que vai chegando aqui. E a Margarete Gonzato, como todo dia, mandando a contribuição dela. Obrigado. Vamos ler então esse Twitter do Arnaud Bertrand, que acho que é um bom resumo do atual momento e de uma crítica, claro, de esquerda, uma crítica de esquerda à ação de Donald Trump. E ele diz assim, ó, como isso não é obviamente um desastre econômico completo para a América, né? Na verdade ele está afirmando, né? É obviamente um desastre econômico completo para a América, no caso para os Estados Unidos. As ações estão em baixa, então as economias estão sendo esmagadas. A gente sabe que aqui no Brasil, esse cenário da Bolsa, especialmente aqui no Brasil, ele muitas vezes ele não guarda tanta relação assim com a economia real, como acontece em outros países. O jogo especulativo na Bolsa brasileira, o caráter especulativo da Bolsa brasileira é muito superior ao caráter especulativo das bolsas de outros países, tá? Então, em geral, as bolsas são vistas como bons termômetros econômicos nos países. Aqui no Brasil é que isso não vale, né? De fato, as bolsas não valem como termômetro. 2, os rendimentos dos títulos estão aumentando. Dos títulos, né, da mesma maneira como tem os títulos da dívida
brasileira tem os títulos da dívida estadunidense, né? Então, os rendimentos destes títulos estão aumentando fortemente. Não é a taxa de juro direta do Banco Central dos Estados Unidos, é a transação desses títulos no mercado privado, chamado mercado secundário. Tá? Os rendimentos dos títulos estão aumentando, você compra o título dos Estados Unidos, está ganhando mais dinheiro hoje do que estava ganhando ontem. Então, os Estados Unidos precisam pagar mais juros sobre a sua dívida. Você tem o título, ele é negociado no mercado privado, a taxa de juros sobe e o governo americano tem que honrar, né, a taxa acordada entre os entes privados. 3, o dólar desvaloriza. Então, tudo que os Estados Unidos compram no exterior fica mais caro, além das tarifas, né? Então, além das tarifas, tem essa inflação por conta da desvalorização do dólar. Acho que o Charles Moura falou que vai começar a faltar papel higiênico nos Estados Unidos. Vai mesmo. 4, tarifas massivas, né? Essa aplicação de tarifas para todo o planeta, dessa maneira como eles fizeram, que são um enorme imposto adicional sobre os americanos, estão corroendo ainda mais o seu poder de compra. A situação lá é desesperadora, as pessoas estão correndo. Por isso que o Charles Moura falou que vai faltar papel higiênico lá. As pessoas estão correndo para os supermercados para comprar coisas antes da disparada de preços. 5. As empresas americanas veem custos crescentes e mais dificuldade em fazer negócios no exterior com medidas retaliatórias e boicotes, como, por exemplo, a gente está vendo lá na China. Tudo para quê? Para que os americanos possam começar a fabricar meias em vez dos trabalhadores de Bangladesh. É um negócio nonsense, efetivamente. Para que o governo americano possa arrecadar mais dinheiro para financiar um complexo industrial militar já absurdamente inchado, absurdamente inchado, absolutamente sem sentido. Boa análise do Arnaud Bertrand. Recomendação, então, sigam. Mauro, uma dúvida sincera, não era para o dólar se desvalorizar, como prevê o analista do texto? Por que então o dólar disparou perante o real? Aí é uma reação, aqui brasileira, né? Deixa eu ver como é que tá. Olha, o dólar, deixa eu ver aqui, está o real, por sinal, o real é a terceira moeda que mais perdeu valor frente ao dólar desde o tarifato, tá? Saiu um ranking de 118 países, tá? Mas isso em 2 de abril, tá? Isso em 2 de abril, isso já está revertendo. O dólar, apesar dessa valorização inicial do dólar, mas você vai ter, por exemplo, olha, em Hong Kong, deixa eu ver aqui, alguns lugares onde o dólar já desvalorizou, onde o dólar está desvalorizando. Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma série de países, né? Guatemala, Kuwait, Uzbequistão, na Suíça, no Japão, onde mais aqui? No Camboja, né? Que sofreu uma punição severíssima também, dólar se desvalorizou, na Dinamarca, em alguns outros países, e essa era a tendência no comecinho do mês, tá? Tá mudando agora. Luiz Namer, tá bom? O problema é que o dólar local aqui, a cotação local, está desvalorizando em função também das condições brasileiras. Já conto de algo, porque está se dando de barato, que o Brasil vai se dar bem nessa história. Não se sabe. Sim, não está revertendo. O dólar continua se desvalorizando frente ao dólar. A gente viu ontem, bateu quase 6%, tá? Quase 6%, e tem questões dramáticas aqui para o Brasil que começam a aparecer. Essa ideia de uma oportunidade brasileira de exportar para a China, de exportar para outros países, não sei não, vamos ver. Vou contar uma história que está acontecendo aqui, um grande temor. Trump não está contente
em agredir o mundo com suas medidas, né? Essa coisa bem típica dele, bem típica de uma elite, de uma parcela dessa elite Faria Lima, Faria Limer, vamos dizer assim, lá dos Estados Unidos, que é essa arrogância brutal. Porque tem uma elite estadunidense que é uma elite treinada para uma postura de maior humildade, o Obama, a família Bush. Você vai encontrar gente assim que trata de igual para igual. Eu uma vez tive um evento com o George Bush pai, aqui no Brasil. E era assim, ele tratava todo mundo de igual para igual, era simpático com todo mundo, nas palestras dele muito simpático. Olha, o cara foi chefe da CIA. É uma cultura da aristocracia, histórica da aristocracia americana, que é dominar o mundo com um porrete, mas com muita educação, com muita suavidade. O Trump quebra essa lógica da aristocracia mais tradicional dos Estados Unidos, imperialista, para ser essa coisa totalmente brucutu. E ele ontem à noite ele fez uma palestra no Comitê Nacional Republicano para o Congresso, né? Então é o Comitê Nacional que organiza a presença republicana no Congresso, que ele disse que os líderes mundiais estão puxando o saco dele para negociar a tarifa, né? Inclusive, assim, uma agressão. Delegações, eu mostrei aqui na delegação do Japão, delegação do Vietnã, delegação de uma série da Coreia chegando lá para negociar e dizendo que isso quer dizer que eles estão puxando o saco para negociar uma redução das tarifas. É uma coisa atrás da outra, né? E para completar, alguém que hoje é bem importante lá nos Estados Unidos, talvez o vice-presidente mais relevante na história recente dos Estados Unidos, o J.D. Vance. Lembram-se dele naquele confronto com Zelensky lá na Casa Branca. Ele ontem, numa entrevista, anteontem à noite, na verdade, numa entrevista à Fox News, a Fox é a emissora por excelência dos republicanos lá nos Estados Unidos, chamou os chineses de camponeses. Ele disse assim: nós pegamos dinheiro emprestado de camponeses chineses para comprar as coisas que esses camponeses chineses fabricam. A China reagiu, dizendo que a fala é ignorante e desrespeitosa. Então, não dá para saber se é uma provocação aberta ou se é reveladora também da profunda ignorância de uma parcela não pequena da elite estadunidense, né, sobre a realidade chinesa. Né? O cara não conhece o inimigo dele. Né? Falar de camponeses chineses mostra uma ignorância muito, muito grande. E o pau está comendo. Rodrigo Godoy aposta nas duas coisas. O Diego diz, é burrice. O Henrique Aruti, xenofobia pura, Gaveta Projetos, é um hibridismo. O Belo está dizendo que o dólar está a 6,1 com tendência de... Não, o dólar vai disparar hoje aqui no Brasil. Mas o dólar vai disparar hoje no Brasil. Não sei como é que vai ser o comportamento do mercado, do dólar em nível global. Né? Deixa eu ver aqui. Tá? No Brasil, com certeza, a bolsa vai despencar, provavelmente. Né? Olha, não estou conseguindo encontrar nesse momento, diferentemente da bolsa, como é que está a negociação do dólar em âmbito global. Só aparece Brasil e no Brasil vai disparar, assim como a bolsa vai despencar aqui no Brasil. Mas eu vou tentar até o final da nossa conversa, ver se encontro as cotações de dólar hoje, tá? No mercado internacional, tá? Eu não consegui localizar aqui, vou ver se encontro isso. Agora no Brasil vai disparar, pode ter certeza que vai disparar. Bom, o pau está comendo entre eles. O pau está comendo entre eles. O que acontece? O Elon Musk já se fala, inclusive, que ele vai deixar o governo Trump, porque assim, desastroso para a Tesla, né? Essa tarifação. A Tesla, as fábricas da Tesla estão lá na China. Então, esse tarifaço é um desastre, porque em tese, você vai abrir uma exceção para o Elon Musk, a importação
de carros da Tesla fabricados na China vai ter essa tarifa de 104, e se a Tesla já está mal das pernas, com essa tarifa vai quebrar. Vai quebrar. Então o Elon Musk está irritadíssimo, falando cobras e lagartos sobre esse tarifaço do Trump, que é tiro no peito do Elon Musk. E aí o que acontece? O principal assessor de Trump para o comércio, que é o Peter Navarro, que é um defensor, evidentemente, do tarifaço, é um auxiliar direto do Trump e está operando exatamente neste tema das tarifas, deu uma cutucada no Musk, que vinha atacando o tarifaço. Falou, olha, a questão do Musk da Tesla é que a Tesla não é uma indústria automobilística, ela é uma mera montadora de carros. Foi para cima. O Musk respondeu chamando o cara de imbecil. Navarro é verdadeiramente um idiota. O que ele diz aqui, né, ele está respondendo a um post do Navarro, é demonstravelmente falso. E aí está em surto. Você vai no perfil do Elon Musk no Twitter, é só Twitter para dizer como a Tesla é boa, como é maravilhosa, as condições da Tesla, enfim, é um Twitter atrás do outro para tentar recuperar a credibilidade da Tesla cada vez mais no chão. Será que ele sai do governo? Não sei, porque ele ao mesmo tempo coloca lá posts do Trump saindo do helicóptero da Casa Branca e fazendo X, aquelas coisas lá. Então, mas está uma luta interna feroz no governo dos Estados Unidos. Todo governo tem luta interna, e luta interna feroz, em geral. Tá? Por mais que sejam governos ditatoriais e de aparência monolítica, a coisa não é bem assim. Você vai lá na China tem luta interna. Tem visões diferentes no interior do Partido Comunista Chinês e do governo chinês em relação a algumas definições quanto ao caminho do país. Tem em todo lugar. E na extrema-direita, essas lutas são muito ferozes. Se olha a história do nazismo, as lutas internas no governo alemão, né, sob o nazismo, era um negócio brutal e escorrega para a violência. Nós vamos ver aqui a luta interna, agora não mais no governo, que não volte a ser nunca mais, mas a luta interna no bolsonarismo aqui. Tá brutal, violentíssima, e a gente viu isso, assistiu isso durante o governo Bolsonaro. Deixa eu voltar aqui na questão cambial. Eu estou vendo aqui, e quem falou acho que tem razão, está tendo um processo de desvalorização do dólar em alguns lugares do planeta e em outros de valorização expressiva, tá? E acho que o movimento mais relevante nesse momento é o movimento de valorização do dólar, o que para os Estados Unidos é muito ruim. Então, corrigindo a informação anterior, foi o que eu vi aqui, quem me corrigiu estava certo. O movimento principal é o movimento de valorização para o dólar, o que para os Estados Unidos é dramático, né? Porque quanto mais o dólar valoriza, mais caras ficam as exportações, mais se dificulta o mercado para os produtos estadunidenses fora dos Estados Unidos. Quem está fazendo o movimento contrário é o governo chinês, que desvalorizou o yuan, a moeda chinesa, que ontem foi cotado a 7,35, 7 yuans e 35 centavos por dólar, né, com a maior desvalorização é o menor valor desde 2007. Por que a China está fazendo isso? Ela está barateando seus produtos porque ela quer inundar o mundo com os produtos chineses, tomando espaço dos Estados Unidos. Tá bom? Então, fica aqui a correção. Obrigado por quem me chamou a atenção aqui.